A paz do Senhor para os irmãos. São exatamente 23 horas e 49 minutos. Eu estou aqui ainda acordado e meditando um pouco na palavra de Deus, pensando um pouco como é maravilhoso a gente servir a Deus. Então, me veio uma palavra na minha mente e eu comecei a escrever. É uma mensagem curta, né? Mas é só para uma reflexão para nós. Mas antes eu quero ler aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, somente o versículo 26. Creio que todos conhecem essa passagem. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salve-me. Eu quero ficar até aqui, nesse versículo, antes de nós comentarmos, mas o que me chama a atenção é que durante o tempo que Pedro ele saiu do barco e andou para ir aonde estava Jesus, algo distraiu ele quando ele começou a olhar para o vento que soprava, as ondas, e isso tirou o foco do olhar que ele estava olhando em direção a Cristo. Mas então eu pude extrair uma mensagem, uma palavra, que como nós devemos enfrentar as diversidades que muitas das vezes passamos. Então eu logo em imediato comecei a escrever essa frase, baseado no que eu tenho enfrentado, para que muitos daqueles que me conhecem. Irmãos, nesta vida que vivemos na Terra, há diversidades de desafios, é inevitável. Ninguém atravessa a existência sem enfrentar dores, limites, perdas ou conflito. As dificuldades não escolhem pessoas, nem pedem permissão para chegar. Elas fazem parte da condição humana. Viver é, em algum nível, aprender a lidar com o inesperado, com o que foge ao nosso controle e com aquilo que nos confronta por dentro e por fora. Entretanto, o que realmente diferencia as pessoas não é a ausência de adversidade, mas é a maneira como cada uma decide enfrentá-las. O mesmo problema pode destruir alguém e, ao mesmo tempo, amadurecer outro. A dificuldade em si não define o resultado. O olhar lançado sobre ela é o que determina o caminho. Quando encaramos as diversidades apenas como punição ou fracasso, elas tendem a nos paralisar. Mas quando as enxergamos como parte do processo da vida, elas se transformam em mestres silenciosos. Há 5 anos eu venho enfrentando uma doença chamada câncer. Segundo os médicos, o meu tratamento é apenas paliativo. Diante dessa realidade, aprendi que não posso permitir que a minha adversidade se torne um problema maior do que ela já é. Se eu fixar os olhos apenas na doença, ela ocupa todo o espaço da minha existência. Por isso escolhi olhar para Deus. É dele que vem a força para suportar essa diversidade que marca a minha vida. O segredo para vencer a adversidade
não está em negar a dor, fingir, forçar ou esperar que tudo seja fácil, mas em desenvolver uma postura interior firme diante das circunstâncias. É na forma como interpretamos o sofrimento que encontramos sentido ou desespero. A adversidade pode ser um muro que nos impede de seguir ou uma ponte que nos conduz a um novo entendimento sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a própria vida. Assim, vencer não significa eliminar as dificuldades, mas atravessá-las com consciência, esperança e fé. A vida não muda porque os problemas desaparecem. Ela muda quando aprendemos a encará-las de maneira diferente. É nesse ponto que a adversidade deixa de ser apenas um peso e passa a ser um instrumento de transformação. E é isso que eu tenho aprendido. Durante toda a minha trajetória, nessa jornada servindo a Jesus, desde 92, sempre enfrentei as diversidades. Uma sempre não se compara o peso de uma para a outra. Mas essas últimas agora, eu aprendi uma coisa. A diferença entre você entregar a sua vida para Jesus e você se render a Ele. E é por isso que Jesus diz em Mateus, capítulo 9, versículo 23, que aquele que quiser seguir a Ele, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser discípulo dele. A gente percebe uma coisa: render é você não ter controle sobre a sua vida e Ele controlar. Entregar é algo que você entrega, mas ainda ao mesmo tempo você passa a tomar suas decisões. Mas render-se a Ele é você deixar que a vontade seja feita a dele e não a nossa. Isso nos ajuda muito, porque enquanto estamos nessa jornada, nessa caminhada, sempre vamos enfrentar as diversidades. Um teólogo, ele diz uma certa vez que se ele não encontrar nada neste mundo que satisfaz ele, preenche o vazio dele, é porque eu não sou deste mundo. Como nós não somos deste mundo, somos peregrinos aqui, então esse não é o nosso lar, e aqui vamos ter diversidades, problemas, cada um vai ter aquela dificuldade para enfrentar, mas o segredo está como você encara ela, essas diversidades que às vezes enfrenta. Eu aprendi, eu olho para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. É dele que vem a minha força. Às vezes as pessoas acham que eu nem enfrento o que eu estou passando, mas é porque a minha força vem de Deus. E nisso me fez a me render a Ele. Eu aprendi que eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Porque se nós fomos colocados nessa terra, é para cumprir um propósito de Deus e não o nosso. Quando nós focamos em nossos propósitos, em nossos planos, traçamos, planejamos tudo, sufocamos. Não temos força para enfrentar as certas diversidades que podem surgir. Nossa vida como cristão, e aquele que é um cristão autêntico, que se entrega e se rende a Deus, as diversidades sai uma e entra outra. É assim a nossa jornada. Eu não tenho palavras para dizer, expressar o
quanto eu amo a Jesus Cristo. Eu disse à minha esposa há uns dias atrás que o melhor momento, a hora mais gostosa da minha vida é quando eu dobro os meus joelhos para orar. Ali eu sinto aquela paz, aquela tranquilidade, aquela alegria. Ali eu me derreto aos pés de Cristo. A gente conversa, choro, me alegro, glorifico a Ele. Não importa as circunstâncias. Ele pode me curar? Claro que pode. Não resta dúvida. Eu vou sempre amar Ele. Mas se Ele não quiser me curar, eu também continuo amando Ele. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Paulo disse que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Que você possa meditar nessa reflexão, que o segredo para vencer a adversidade não está em negar a dor, fingir, forçar ou esperar que tudo seja fácil, mas em desenvolver uma postura interior firme diante das circunstâncias. Aí sim. Assim, vencer não significa eliminar as dificuldades, mas atravessá-las com consciência, esperança e fé. A vida não muda, irmãos, porque os problemas desaparecem. Não, os problemas desapareceu, a vida não. Ela muda quando aprendemos a encará-los de maneira diferente. E é nesse ponto que a adversidade deixa de ser apenas um peso e passa a ser um instrumento de transformação. Pega essa palavra. Se está passando pela adversidade, tenha ela como instrumento de transformação. Deus está te transformando, está te moldando, está te lapidando. E isso sabe por quê? É porque Ele te ama. Assim como Ele me ama. Ele te ama. Você é uma joia preciosa para Deus. Assim como Ele me tem também como essa joia. Deus abençoe vocês.